Fala pessoal, eu sou a Cássia, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal, mas agora em um estilo Cássia em um clube do livro. Eu quero trazer para vocês dicas de leituras que vão ajudar na criatividade, dicção, crescimento pessoal e, é claro, no entretenimento. Porque a leitura ela não precisa ser apenas didática, ela pode ser também uma diversão. Então, antes de tudo, prepara o seu cafezinho e vem ler comigo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, A Coragem para Liderar, e se você gostaria que eu fizesse uma resenha sobre algum livro específico. E na dica de hoje eu trouxe A Coragem para Liderar. Esse livro ele vai falar sobre vergonha, sobre empatia, sobre desafios que você vai encarar no processo de ser um líder. Bom, esse livro eu estou na metade dele, na página 146. Então eu vou passar rapidamente sobre os trechos que eu já li, falar um pouco sobre os capítulos e estilo vlog de leitura eu dou continuidade a partir da página que eu estou no momento. Agora aqui no capítulo sobre a coragem para liderar, tem uma parte aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa eu ver se é transparência e gentileza. Ela coloca umas frases bem interessantes nos títulos de cada capítulo. O arsenal. Ela traz aqui comparações sobre liderança com armadura e liderança com ousadia. Eu achei bem legal a diferença de cada uma delas. Onde a liderança com armadura fala sobre, por exemplo, esconder-se atrás do cinismo, não sabe tudo, que está sempre certo, entorpecer-se, propagar a falsa dicotomia de vítima, trabalhar usando a incerteza e desperdiçar oportunidades de alegria e reconhecimento. Enfim, ela traz aqui 16 itens que ela considera liderança com armadura. E na liderança com ousadia, ela fala sobre demonstrar e encorajar o empenho saudável, autocompaixão, praticar a gratidão e comemorar feitos e vitórias, estabelecer limites e encontrar o conforto verdadeiro, ser um aprendiz e fazer-se bem feito, saber o seu valor, contribuir e correr riscos. Ela traz mais 16 itens sobre liderança com ousadia. Bem interessante. Aqui nessa parte eu não fiz muitas marcações. É porque às vezes eu tô lendo no trem, às vezes eu leio no ônibus e aí eu acabo não conseguindo marcar. Por isso que eu não tenho muitas marcações nesse livro específico. Dificilmente eu consigo ter tempo para ler em casa, então quando marco é mais quando estou no Kindle, aí eu marco as partes que eu mais gosto. Nesse livro você vai ver que a vulnerabilidade não é uma fraqueza. E se expor, admitir erros e não ter todas as respostas faz parte da construção de uma confiança no time. Eu até grifei uma frase aqui no início, no capítulo 1, que fala sobre precisamos confiar para ser vulneráveis e precisamos ser vulneráveis para construir a confiança. Então, quando você é um líder, você vai se expor, você não vai ter todas as respostas, e é assim que você vai construir a confiança no seu time. E não saber tudo é muito normal, né? Eu trago aqui exemplos do meio corporativo, da área de tecnologia, e é muito comum na nossa área a gente não saber tudo. As novidades, elas surgem o tempo todo, sempre tem algo para aprender. Quando a gente alcança ali um certo cargo, você acha que você aprendeu tudo? Você pode dominar uma certa área, mas com certeza você não aprendeu tudo. Isso é muito comum, principalmente na área de tecnologia. E outro ponto interessante é que ser líder, liderar, não necessariamente você é um chefe. Às vezes você está em um cargo menor, de pleno, até de júnior, mas você ter ali responsabilidades, atitude, ser uma pessoa que toma iniciativa, essa habilidade de liderar um time, uma equipe, mas não necessariamente você vai ser o chefe, você pode ser uma pessoa de cargo mais baixo e que tem essa atitude de liderança. Chegando aqui no capítulo que eu estou no momento, tem uma parte muito legal que ela fala sobre, ela vai fazer uma introdução à vergonha, ela fala sobre culpa, humilhação e constrangimento. E na introdução que ela faz, ela fala sobre como todos nós sentimos vergonha, que isso é normal. E eu achei o máximo essa parte. Ela fala o seguinte: a vergonha é a emoção, a experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos imperfeitos e, portanto, indignos de amor, pertencimento e vínculo. Que a vergonha ela gera dois pensamentos: eu não sou bom o bastante, quem você pensa que é? E que essas vozes na nossa cabeça se tornam um hábito terrível. Bem, quando você supera a voz,
sussurrando, não sou bom bastante, reúne coragem e entra na arena. Os fantasmas da vergonha vêm e atacam com uau. Você acha que consegue realmente fazer isso? Como isso impacta no nosso dia a dia, nas nossas decisões, para a gente começar algo desafiador ou que a gente está querendo mudar, principalmente da transição de carreira. É aí que você se auto-sabota. E ela fez uma pequena entrevista com algumas pessoas quando ela estava escrevendo o livro, que ela questionou as pessoas: o que você considera uma vergonha? O que você acha que é vergonha para você? E aí as pessoas colocam: vergonha é esconder o meu vício, é ser demitido, é não conseguir me tornar sócio do meu escritório, ser promovido e depois rebaixado, encobrir o erro no trabalho e ser descoberto. Traz aqui algumas vergonhas que as pessoas disseram para ela que consideram vergonha. E realmente tem muita coisa que a gente se identifica no nosso dia a dia, não só do meio corporativo, mas de vida pessoal também. Esses livros mais didáticos, mais de conhecimento, assim, eles são bem cansativos, né? Então já dá vontade de deitar no sofá aqui e dormir. Aí, para dar uma amenizada, ficar um pouquinho mais divertido, gente, eu sempre leio e intercalo com outra leitura, porque não dá. Eu canso de ler esses livros aqui que ficam muito repetitivos. Eu adoro, eu gosto. Aprendo muito, mas é muito maçante. Quero terminar ele o quanto antes para eu voltar para minha leitura divertida, que eu estou lendo no Kindle Júlio Verne, A Viagem ao Centro da Terra. É um livro mega divertido. Tem filme inspirado nele, que eu saiba. Adorando. E é um livro bem curtinho, de 280 páginas. Eu acredito que seja livre para todos os públicos também. Agora eu vou lavar ali minha louça, organizar minha cozinha e depois eu volto para continuar a leitura de A Coragem para Liderar. Não falta muito, eu acredito que eu tenha passado um pouco da metade do livro, mas acredito que traga bastante insights para nós que trabalhamos no meio corporativo. É isso. Pessoal, eu dei uma passadinha no shopping. É claro que eu tive que entrar na livraria só para dar uma consultada nos valores dos meus livros desejados. Gente, os livros da Alice são maravilhosos. Olha a grossura desse livro. Gente, o novo livro da Freida. Quero muito. Olha esse daqui, amor. Esse aqui, nossa, eu tô louca por esse livro. Alchemy 7, não sei, eu sei que é de fantasia e tem uma pegada meio terror, não sei, mas... Qual livro você não tá louca, né? Olha a cor dessas folhas, olha isso. Gente, já é outro dia. Ontem, como eu mostrei pra vocês rapidamente, eu fui no shopping, aproveitei até pra dar uma passadinha na livraria e mostrei alguns livros pra vocês que eu já estou querendo comprar, mas eu não comprei, eu só mostrei pra vocês ali a capa e quais são os escritores. Hoje eu tenho um compromisso, eu vou sair daqui a pouco, então eu tô pensando se eu levo o meu Kindle, que é prático pra carregar na bolsa, ou se eu levo o livro e tento gravar alguns trechos pra vocês. Mas eu acho que eu não vou levar, porque vai ficar complicado de ler ele durante o meu compromisso. E então eu li ele agora um pouquinho no café da manhã. E eu cheguei numa parte, o capítulo ainda é o da vergonha e empatia. Ela fala que sobre um dos erros comuns em relação à empatia é acreditarmos que é possível tirar nossas lentes e enxergar através das lentes de outra pessoa. Mas não é. Nossas lentes estão moldadas a quem nós somos. E o que podemos fazer, no entanto, é respeitar e tratar os pontos de vista das pessoas como verdade. E ela fala um pouco mais abaixo sobre como as crianças são muito mais receptivas a aprender habilidades de aceitação de pontos de vistas. Por quê? São naturalmente curiosas a respeito do mundo e de como os outros lidam com ele. E realmente, né, a gente se pôr no lugar do outro e como cada um tem uma realidade diferente, que cada um parte de um princípio diferente, e nem sempre eles vão chegar no mesmo lugar justamente por causa disso. Mas o que eu achei legal aqui sobre a empatia é que a gente nunca vai conseguir se colocar realmente no lugar do outro. Isso é muito difícil. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a empatia, sobre se colocar no lugar do outro. E realmente é muito difícil a gente ver através da lente dessa pessoa, né? Ela fala que isso não é possível. O que nós podemos fazer é respeitar e tratar o ponto de vista dessas pessoas como verdade.
Por quê? Porque nós viemos de uma realidade diferente, cada pessoa tem uma realidade diferente. Algumas vieram de um bairro melhor, outras de um bairro pior, teve um estudo diferente, uma estrutura familiar diferente, e tudo isso influencia em como nós vemos o mundo, em como nós vamos agir, no que nós vamos nos tornar. Então, realmente, não tem como a gente se colocar totalmente no lugar dessa pessoa, né? A gente consegue, no máximo, respeitar e entender que a verdade dela, para ela é a verdade e para a gente pode não ser. Ou vice-versa. A nossa verdade, que é para nós, da nossa realidade, não necessariamente vai ser a verdade para aquela pessoa, né? E ela fala sobre, volta para essa questão de liderança, né? O livro ele tenta reforçar isso. E eu acredito muito que esse livro não seja apenas para chefes, para líderes, porque ele fala de uma forma tão bonita sobre comportamento, sentimento de empatia, de vergonha, que eu acredito que seja um livro para todos lerem. Fala uma parte interessante sobre se as pessoas em posições de poder continuarem contratando e escalando somente indivíduos que se pareçam com elas, foram criadas, que vieram dos mesmos bairros em que elas foram criadas, essas pessoas nunca vão conseguir ter a compreensão maior de experiências diferentes das suas próprias. Vão contratar os mesmos modelos, selecionar a mesma arte, escalar os mesmos atores, e todos nós perdemos com isso. A beleza das mídias sociais está justamente no fato de serem completamente democráticas. Todo mundo tem algo a dizer. Então, quando a gente não tem contato com pessoas de experiências diferentes, de etnias diferentes, de realidades diferentes, a gente não conhece um outro mundo. A gente fica ali naquela bolha, vivendo apenas no que a gente conhece, no que a gente acredita. E aí, quando a gente sai dessa bolha e dá espaço para pessoas de realidades diferentes, a gente consegue ter atores diferentes, filmes diferentes. Aqui um trechinho também legal. Somente quando passamos a incluir, respeitar e valorizar pontos de vista diversos é que podemos começar a ter uma visão completa do mundo, das pessoas a quem servimos, do que elas precisam e como conseguir atendê-las. E aí entra um fato aqui sobre como conseguir atendê-las para você que é empreendedor, porque você precisa atingir um público que nem sempre vai ser da sua realidade, vai ser um público da sua cor, da sua classe social. E para você atendê-los, entendê-los, você precisa valorizar o ponto de vista deles, você precisa entender do que eles precisam para conseguir entregar o que eles estão precisando no momento. Então aí vai trazendo interpretações do texto, que vocês, se vocês tiverem uma outra interpretação desse texto, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse trecho específico. Vocês não vão acreditar, acabei de chegar em um ponto do livro na página 202, em que ela fala justamente sobre os privilégios. Eu falei algo parecido para vocês agora há pouco. O trecho que ela escreveu foi exatamente assim: uma questão incrivelmente importante, desconfortável e corajosa que todo líder e toda organização no mundo deveriam estar discutindo é o privilégio. A verdade é que quando entro na arena, não tenho a mesma experiência de outras pessoas. Eu sou branca, heterossexual, sou instruída. Mas não há dúvida de que eu estou em um lugar muito mais privilegiado do que outras pessoas. Quando pensamos na arena, temos que considerar fatores como raça, idade, classe social, capacidade física, cognitiva e etc. Ela fala sobre outros pontos aqui. E foi exatamente o que eu falei no outro capítulo, quando ela falou sobre a empatia, que a gente se coloca no lugar do próximo e que isso não é possível justamente por causa desses fatores, de que partimos de uma realidade diferente. E aqui, nesse capítulo, ela está falando sobre viver de acordo com os nossos valores. E ela citou um trecho semelhante ao que eu tinha analisado no capítulo anterior. Gente, eu peguei um ar-condicionado agora de tarde e vocês podem perceber que minha voz está um pouco diferente. Vou ficar doente, mas é isso. Pelo menos eu estou de férias na minha casinha, lendo meu livrinho. Mas vocês podem sentir aí uma diferença na minha voz, que ela vai ficar bem chatinha. Dando continuidade aqui na leitura, nesse mesmo capítulo tem um trecho que ela vai falar agora sobre viver de acordo com nossos valores e os feedbacks.
E ela fala como é difícil dar feedback, mas principalmente receber feedback. O feedback ele é sempre necessário, né? Ele é complicado, é difícil de ouvir às vezes, mas ele é sempre necessário. A gente precisa muitas vezes ouvir o feedback como uma crítica construtiva, mesmo que às vezes a gente não goste do feedback que a gente vai receber, a gente precisa tirar dele o melhor proveito. Ela fala: sou corajosa o suficiente para ouvir sempre que vai ouvir um feedback. Ela fala que existem táticas que podem ajudar ao receber um feedback e que a gente pode estabelecer um comportamento que reforce o nosso valor com algum diálogo interno naquele momento. Alguma coisa no que ele diz é valiosa. Absorva a parte que puder aproveitar e deixe o restante para lá. Nem sempre a gente vai receber feedbacks de pessoas que gostam da gente, então pode ser que a gente receba um feedback ruim também. Evite ficar na defensiva, ela fala. Ficar com os braços cruzados, boca seca, ficar pensando ali na resposta que você queria dar naquele momento do feedback, mas você não está dando no momento. Se você sempre fica na defensiva, é importante se esforçar e desenvolver comportamentos e diálogos internos que transformem o modo como reagimos para que possamos agir com curiosidade, fazer perguntas e conhecer o ponto de vista da outra pessoa. Porque o feedback ele é justamente para isso, para a gente entender, ter uma visão de nós mesmos que a gente não tem. E que o próximo, eles vão ter uma noção melhor ali do nosso modo de trabalho, do nosso comportamento, e eles vão nos dar justamente um feedback, uma outra visão que a gente não tem. É importante que a gente não fique tão na defensiva no momento do feedback. A postura está me impedindo de ouvir o que você está dizendo. Olha, um comportamento, aí um valor a se analisar durante um feedback. Aí ela vai encerrar a sessão contando sobre uma experiência particular que ela teve de um feedback. Agora vamos começar um novo capítulo. Olha que bonito. Os capítulos sempre começam assim. Aqui está escrito: integridade é escolher, coragem em vez de conforto. É escolher o que é certo em vez do que é divertido, rápido ou fácil. E é pôr seus valores em prática e não apenas declará-los. Seus valores em prática, meus amigos. Vocês conhecem aquela pessoa que fica lá postando na internet: faça isso, faça aquilo, mas ela não pratica esses valores? Tem muita gente por aí, né? Às vezes nós somos uma dessas pessoas. Às vezes a gente tem que parar para analisar se nós somos esse tipo de pessoa. Está aí, ó, uma autocrítica. Esse livro, ó, faz a gente refletir. Você está fazendo uma autocrítica e quando você recebe feedback, você está digerindo bem, levando isso como uma crítica construtiva e analisando o ponto de vista dessa pessoa. Poxa, eu não tinha visto esse meu lado desse ponto de vista. Por isso que é legal esse tipo de leitura, ela traz insights que a gente não tinha antes. Então vamos lá, iniciar o capítulo. Nossa, essa aqui eu achei interessante. No início do capítulo ela fala: todos nós queremos acreditar que somos confiáveis. Embora, ironicamente, muitos tenhamos dificuldade para confiar nos outros. A maioria das pessoas acredita que é totalmente confiável e, no entanto, confia em apenas alguns poucos colegas de trabalho. A conta simplesmente não fecha, porque acreditar que somos confiáveis e sermos vistos pelos outros como confiáveis são duas coisas diferentes. Nossa, como. Não, essa frase fez todo sentido, porque a gente quer transmitir essa confiança. Imagina para um líder transmitir confiança para os seus funcionários, para os seus colegas de trabalho, e às vezes ele se sente confiável, você se sente confiável, mas você não transmite essa confiança. Você não é visto como uma pessoa confiável pelos seus colegas. E aí, que tipo de comportamento a gente precisa desenvolver para nós sermos pessoas confiáveis, para que as pessoas confiem na gente? Nossa, interessante. Porque acreditar que somos confiáveis e sermos vistos pelos outros como confiáveis são duas coisas diferentes. E aí entra um questionamento da confiança. Você confia em você mesmo? Porque às vezes a gente quer que as pessoas confiem na gente, mas nós mesmos não confiamos em nós. Entra essa questão de autoconfiança. Você quer que as pessoas se sintam confiáveis com você em alguma parte da sua vida, em uma determinada função, você primeiramente precisa confiar em você mesmo. É nisso que eu acredito. Aí vocês podem deixar nos comentários uma ideia do que vocês acreditam sobre isso. E ela trouxe aqui agora os princípios da autoconfiança. Limites. Respeitei meus próprios limites nessa situação, ela vai trazer aqui alguns questionamentos. Confiabilidade. Eu pude confiar em mim mesmo? Responsabilização. Eu assumi minha responsabilidade ou ocupei os outros?
Sigilo. Respeitei o sigilo e compartilhei ou não compartilhei informações de forma apropriada. Integridade. Escolher coragem em vez de conforto. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente vai se desafiar dessa forma, imagina um líder. Um líder, ele sai totalmente de uma zona de conforto para ter essa coragem de liderar um time, que realmente é desafiador. Você sair de uma carreira onde você é liderado, onde você segue regras, por mais difícil que seja, mas você está ali em uma zona de conforto, onde você não tem que tomar decisões, pelo menos decisões são comprometedoras, para você ir para uma área de liderança onde é você que vai tomar as decisões importantes, é você que vai decidir pelo seu time, então você sai totalmente de uma zona de conforto. E aqui ela vai trazer outros tópicos, que é o não julgamento e a generosidade. Eu fui generoso comigo mesmo, eu agi com autocompaixão. Nesse ponto aqui, ela não está falando de generosidade com o próximo, porque esse tópico fala sobre autoconfiança, sobre você mesmo. E chegamos aqui ao último capítulo. Esse último capítulo tá com um título bem grande, hein? Vai focar? Deixa eu ver. Ela escreveu: quando temos coragem de entrar na nossa própria história e reconhecê-la, temos a oportunidade de escrever o final. Quando não reconhecemos nossas histórias de fracasso, percalços e sofrimento, elas é que mandam em nós. Essa parte que eu gostei, achei interessante esse início de capítulo, porque fala basicamente sobre. Eu acho que eu já vi essa frase em algum lugar, sobre se você não tem coragem de escrever o seu destino, alguém vai escrever ele para você. É igual quem sonha em ser empreendedor. Se você não tem coragem de abrir o seu próprio negócio, algo que você sonha em fazer, você vai trabalhar para realizar o sonho de outra pessoa, você vai trabalhar para outra pessoa. O FAQ fala, se você não reconhece a sua história, o seu fracasso e sofrimento é que mandam em você. Foi isso que eu entendi, gente. Se eu estiver enganada, por favor, deixem aí suas interpretações. Eu acho que é mais ou menos o que eu interpretei, sim. Olha, esse trecho ele fala sobre o processo de aprender a se levantar, diz respeito à capacidade de se recuperar depois de uma queda, superar os erros e encarar o sofrimento de uma maneira que traga mais sabedoria e sinceridade para nossas vidas. Por mais difícil que seja, a recompensa é enorme. Aí traz um questionamento, meus amigos. O que mais eu preciso aprender e entender sobre mim mesmo? Eu acho que para a gente encarar todos esses desafios e lidar com todas essas emoções que ela citou aqui, empatia, compaixão, autoconfiança, autocontrole, os nossos valores, a gente precisa primeiramente conhecer a nós mesmos. E a partir do momento que a gente se conhece, a gente entende das nossas próprias emoções, acho que a gente consegue lidar melhor com as outras pessoas, lidar com o próximo. E aí, como esse livro ele fala sobre liderança, se você quer se tornar um líder, esses questionamentos sobre si mesmo, com certeza vai ajudá-lo a ser um líder mais confiável para o seu time. Confiável, dinâmico, resolutivo. E a escritora, a Brené, ela reuniu 3 itens, 3 coisas que ela aprendeu durante a pesquisa que ela fez para esse livro. Mas o segundo item que ela citou aqui, que eu achei interessante, foi justamente o que eu senti sobre os insights que esse livro trouxe. O maior desafio no desenvolvimento de líderes corajosos é ajudá-los a reconhecer e responder ao seu chamado pessoal à coragem. É possível aprender a coragem se estivermos dispostos a nos despir de nossa armadura e utilizar a linguagem, as ferramentas e as habilidades necessárias para encarar a vulnerabilidade. Viver de acordo com nossos valores, confrontar a confiança e aprender a nos levantar. Ela praticamente resumiu os capítulos nesse segundo tópico sobre as coisas que ela aprendeu durante a pesquisa, que ela falou justamente, cada capítulo ela falou sobre a vulnerabilidade, os nossos valores, confiança, confiança com o próximo e autoconfiança, e a aprender a nos levantar. Porque a gente cai o tempo todo, a gente erra o tempo todo. Mas é importante a gente aprender a se reerguer, a se levantar e aprender com nossos erros para continuar nesse processo tão difícil que é a vida. A vida adulta é isso. É enfrentar desafios, aprender com eles e buscar o nosso sucesso. E o sucesso, ele é relativo para todos. Para você é uma coisa, para mim é outra. Mas o importante é nós aprendermos o tempo todo. Nós estamos em constante aprendizado e desenvolvimento.
Isso é o ser humano. Eu achei incrível. Ela citou 3 coisas que ela aprendeu durante essa pesquisa, mas o segundo item foi o que eu me identifiquei completamente. E se você quiser ler os outros e ler todos os capítulos desse livro, porque claro que eu resumi aqui nesse vídeo, mas interessantíssima a pesquisa que a Brené fez. Concordo com muita coisa que ela disse aqui. Apesar de ser um livro mais didático, mais coach, entre aspas, não é um livro tão maçante como eu achei que seria. Dá para ter uma leitura mais fluida. Ela colocou aqui algumas experiências pessoais que ela teve nos capítulos que ela trouxe, por exemplo, sobre a vergonha. Ela traz exemplos da vida pessoal dela, então você consegue ali se identificar com algumas coisas. E ela finaliza falando sobre escolha a grande aventura que é ter coragem e sentir medo ao mesmo tempo. E realmente, coragem ela caminha lado a lado com medo. Para você tomar uma decisão importante que você está morrendo de medo, você precisa ter coragem. E assim a gente finaliza esse livro, meus amigos. Eu vou agora mesmo, assim que eu liberar a câmera do meu celular, eu vou abrir o meu Scooby, que é o meu aplicativo de leitura. E eu daria uma nota 3,5 para esse livro. Talvez até uma nota 4. Eu acho que foi muito importante essa leitura, muito interessante. Todos os insights que eu tive, eu já falei durante o vídeo aqui. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa leitura, se vocês concordam com algum ponto de vista que eu trouxe, se vocês discordam, se vocês tiveram uma outra interpretação. Vou adorar ler os comentários de vocês. E um livro que mudou muito a minha forma de pensar e que me ajudou a ter muita coragem lá atrás, no passado, quando eu estive com muito medo durante minha transição de carreira, foi esse livro aqui que me ajudou, Mais Esperto que o Diabo. O título ele pode assustar um pouquinho alguns de vocês, mas eu garanto que esse livro e esse escritor aqui, ele transforma vidas. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como esse, de vlog ou de resenhas, deixem aqui nos comentários quais livros vocês gostariam que eu lesse. Eu leio mais livros de entretenimento, como eu já falei para vocês. A propósito, eu participo de um clube do livro entre amigas, e a próxima leitura do Clube do Livro é uma leitura brasileira, Rafael Montes, Dias Perfeitos. Eu vou começar essa leitura agora, porque o Clube do Livro vai ser agora no final de maio e eu preciso terminar o quanto antes. Então eu vou ler, fazer minhas anotações. Se vocês quiserem que eu faça um vlog sobre essa leitura aqui, eu posso fazer também. Mas essa leitura aqui é bem pesada, traz um pouco de gatilho. Já não é uma leitura de coach, é uma leitura aí mais fictícia, um escritor brasileiro. Autor de Bom Dia, Verônica, Suicidas e Jantar Secreto. Uma leitura extremamente tensa. Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o comentário, a curtida, como eu já pedi para vocês. E até a próxima.